Você vai comentar o filme, ele vai assistir o Só filme. isso. Não vou falar com detalhes. Spoiler. Né? Não é exatamente explicando sobre o nosso lar, essas coisas. Porque eu gostei de ver o nosso lar, você entendeu? De aprender mais sobre o nosso lar, né? Eu vou assistir, vamos ver o que eu vou achar. Você assistiu, Lucélia? Ainda não. Ah, Eu fui logo no dia de estreia. Eu falei, eu quero. Porque, nossa, faz tempo que eu queria, né? Desde que começaram a falar, eu falei, eu quero assistir esse filme logo. Aí, no dia de estreia, eu fui. Era feriado, estava vazio, né? Eu assisti também. que legal. Eu gostaria, eu quero muito assistir. Mas em breve. Eu fiquei chateada. Eu esperava um pouco mais sobre ensinamentos. Eu queria mais sobre ensinamentos. Mas é um ensinamento, sim, mas não é sobre o nosso lar. Mas você sabe que, na verdade, eu vi algumas pessoas comentando, não exatamente isso, mas que não acharam que foi tão bom quanto o anterior. Exatamente, não, é tão bom quanto o anterior. Então você não está sozinha nessa eu fiquei... É como eu estou falando para você agora, é mais uma história, tá? De alguns médicos, tá? Não é exatamente ensinamento sobre o nosso lar, aquela história que a gente estava esperando, né? Uma coisa que a gente estava esperando. Mas... Sim. Vamos ver, eu vou dar uma olhada, vamos ver o que eu vejo lá, né? Não é bom, mas para mim ficou devendo aquela... Entendi. Faltou a informação que você queria. Exatamente, eu estava esperando, né, mais ensinamentos. Por isso que eu estava tão ansiosa, super ansiosa para assistir. É como eu falo para ela, é que nem trilogia. O primeiro filme é bom, já o segundo é mais ou menos o terceiro já... É verdade. Oi, Mari. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lucélia, Cláudia, Ez. Boa noite. Carlos, Eliane, está por aí? Corajosa. Não entraram ainda. Falta... estão entrando agora. Está entrando. E falta Conceição. Olá, estamos chegando. Olá, Eliane, Carlos. Oi. Olá, boa noite, Eliane, Carlos, Dona Clara, tudo bem? Tudo bem, Dona Clara? Cadê, Dona Clara? Tudo bem? Espera aí, o que a gente acha, Dona Clara? Ela aí. Tudo bom, Dona Clara? Muito bem. Então, hoje, a prece inicial é Eliane, Evangelho é Marli, o livro dos Espíritos sou eu. Sabe o que não tem aqui, Marli? As vibrações. Ai, eu esqueci, Marcelo. Mas tudo bem, quem que pode fazer? Eu chamaria a Cláudia para fazer as vibrações. Eu pediria o suporte, o que você acha? Eu até faria, mas vocês têm alguma coisa para ler, né? O que vocês fazem assim, tipo uma regrinha, eu percebi, né? Não são... Na verdade, não existe regra, Cláudia. Não tem, Bima. Eu vou ficar, não adianta, eu vou ficar sem graça. Não, veja. Terrível, gente. Você não é obrigada, veja, eu só estou oferecendo, né? A gente podia também ver com o Ézio, né? Se ele... O Ézio também. Você. Claro. É o mesmo que olha, o que eu tenho é o evangelho aqui. Ele vai ficar pior. Para falar em pouquinho é pior que eu. Eu pareço assim, bem falante, mas eu sou profundamente tímida. É que tem um primo para a ponta. Senão, eu sou solteira. Se a Conceição entrar, Marcelo, ela faz. Tá. Conceição entrar, ela faz. Se ela não entrar, fazemos nós. Sim, a gente divide. Sim. Com certeza. Beleza, então vamos começar então, gente? Vamos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento. Vamos nos conectar com os amigos espirituais, com os irmãos espirituais que sempre estão conosco, nos ajudando,
que nós possamos ter um bom estudo, que nós possamos ser intuídos, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para um grande aprendizado, para a nossa evolução. Que os amigos espirituais possam estar na casa de cada um de nós, possa nos ajudar a elevar o nosso pensamento em vibração. Que assim seja. Que assim seja. Dando continuidade, nós faremos o Evangelho, né? O estudo do Evangelho de hoje. Se alguém te ferir na face direita, dele à esquerda, né? Vós tendes ouvido o que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda outro 2000. Daquele que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus 5, versículo 38, 42. Eu vou dar continuidade à leitura, depois a gente conversa, tá bom? 8. Os preceitos do mundo, a respeito daquilo que se convencionou chamar de ponto de honra, dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais aos que vos fizer mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto em que se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite chegar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se for a causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer, mas se, pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer a face quando formos abatidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é do que uma manifestação de orgulho. A fé na sua futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos
pode dar força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, essa visão do Novo Testamento, que Jesus vem e muda a lei. Vamos voltando um pouquinho lá atrás, né, por volta de 1770, 1792 a.C., havia um rei babilônico, por nome de Hammurabi. Ele foi o criador da primeira lei que se conta na história. Parece que as pedras estão no Museu de Louvre. E Hammurabi fez a lei de Talião, a lei olho por olho, dente por dente. E essa lei, por mais antiga que seja, foi em 1792 a.C., ela ainda é latente na nossa sociedade. Porque muitos países ainda usam o olho por olho. Para se ter ideia, não há muito tempo, em algum país, uma jovem cujo noivo tacou-lhe ácido sulfúrico, foi dada a ela a oportunidade de furar-lhe o olho, por ele ter feito isso. Né? Então, Jesus, é uma coisa que Jesus condenou, Jesus aboliu essa lei, mas antes de Jesus abolir, nós vamos falar um pouco de Moisés. Lembrando que Moisés, ele, quando tirou o seu povo do Egito, esse povo estava há mais de 400 anos escravo, em condições subhumanas. Então, éramos um povo ignorante, muito mais que agora, né? Ainda somos, mas muito mais que agora. Então, Jesus não aboliu as leis mosaicas, Jesus as esclareceu. Mas essa lei, olho por olho, não é de Moisés. Quando Moisés nasceu, ela já existia. Ela foi criada lá na Mesopotâmia. Então, Jesus aboliu essa lei, embora ela seja latente na nossa sociedade ainda, né? Vejamos que há pouco tempo... Desculpe, eu estou com tosse. Vejamos que há pouco tempo aqui mesmo, pelas redes sociais, uma jovem foi brutalmente agredida, veio a óbito por questão do olho por olho, dente por dente, por causa de um fake news, né? Então, Jesus, na sua vendetta, ele condena a vingança, a hostilidade, né? Condena o mal e pede-nos o bem. Porque a retaliação que dava o talião era injusta. Porque se uma pessoa fosse reclamar aos anciões na época que uma agressão de um marido, por exemplo, e ela não pudesse provar, ela era morta. Sem um julgamento, sem nada. Quando Moisés, na época de Moisés, se chegou a usar o talião, mas Moisés foi mais cauteloso. Ele procurou fazer um julgamento com testemunha, com provas, e lembrando que ele lidava com um povo muito primitivo, escravizado muito tempo. Então, era necessário, para a ordem geral, se colocar um pouco de
que as leis fossem um pouco mais rígidas que agora. Então, Jesus vem e vai abolir essa lei, né? E Jesus faz uma analogia do olho por olho em relação à face, aquele que bater na sua face direita, dele à esquerda. Assim como ele faz analogia a respeito, né, se tirarem sua túnica, dele a capa, Jesus faz essa analogia para que nós compreendamos que a vingança é o pior caminho que possa ser seguido. Talvez os mais antigos de Casa Branca há de se lembrar de algum caso referente, onde uma pessoa querida aqui, parece que foi assassinada numa briga de bar, e pouco depois o assassino também foi morto, né? E não é isso que Jesus dá. Jesus dá o direito à defesa. Então, Jesus fala que nós temos hoje promotoria, fórum, justiça, advogados, nós temos corregedoria, nós temos os ministros, pessoas que podem estar nos auxiliando a fazer a nossa defesa. Não há necessidade mais da retaliação do talião, do olho por olho. Embora isso esteja mesclado na nossa sociedade, é preciso a gente volte os olhos para isso e tome isso que não é bom, porque nós temos uma justiça divina. 150 anos atrás, né, depois de Cristo, tivemos aí a doutrina espírita. Kardec foi o codificador, a espiritualidade vem esclarecer muitas coisas que nós não compreendíamos, né? E nessa compreensão a gente tem a lei da reencarnatória, né? Então nós sabemos, temos a plena consciência que tudo que fizermos, né, será um dia, teremos que responder por isso, até que nós possamos purificar nossos espíritos, até que nos tornamos pessoas melhores. Então, quando vemos uma notícia televisiva, né, procurar não ficar fazendo julgamentos, né, se eu tivesse poder, eu faria isso. Vamos deixar o poder a Deus, né? Vamos deixar que as leis divinas tomem conta. Então, Jesus, tudo que ele quis nessas analogias dele, foi exatamente combater o mal com o bem, né? Então, nós temos uma sociedade extremamente orgulhosa, né? Por exemplo, o homem, quando trai uma mulher, ele é o bambambam, né? E a mulher é a boba, né? Enquanto não deveria ser assim. Mas Jesus fala para a gente não trocar na mesma moeda, né? Não fazer na mesma moeda. Essa é a vendetta de Jesus, combater justamente a vingança, né? Aí a gente fala assim, mas num plano reencarnatório, a pessoa vai fazer o mal, e depois paga, e assim por diante, esse ciclo nunca acaba, acaba sim. Jesus acaba sim, haverá um dia em que todos seremos filhos de Deus, teremos a pureza, mas para isso é preciso que começamos a trabalhar desde já. Então, essas analogias de Jesus nada mais é de que, se você for ferido, se puder virar as costas, vire. Se você sofrer um problema judicial, nada te impede de se defender. Nada se impede. Vá à justiça, recorra, mas evite fazer por si próprio a justiça, porque ela não nos cabe, apenas a justiça divina. Por favor, pode fazer suas colocações.
Acho que a Cláudia levantou a mão, né, Cláudia? Cláudia levantou a mão. Eu acho que mais do que isso é que Jesus pregou a mansidão, né? Se a gente entra numa vibração, por exemplo, a pessoa está cheia de ódio por nós, às vezes é aquele ódio gratuito que a gente sabe hoje em dia, que muito vem de outras encarnações, né? Aquele mal-estar que a gente tem com algumas pessoas que a gente encontra pelo caminho. Eu acho que mais do que ele entrar na justiça, eu acho que ele pregava assim, que a gente tem que mandar uma vibração, a nossa vibração. Ele está mandando ódio, eu vou mandar amor. Você entendeu? Porque eu posso transformar essa pessoa. A gente tem o poder. Através das nossas próprias vibrações, a gente tem o poder de mudar as pessoas, né? De alterar. Às vezes, grande inimigo meu vai se tornar, com o passar do tempo, um amigo. Entendeu? Eu acho que é mansidão mesmo que Jesus prega. Ele não está falando, ele me bateu aqui, bate aqui também. Não, não é isso. É a mansidão, a gente tem que vibrar amor mesmo. Eu acho que tudo que ele coloca é dessa forma. Ô, Marcelo. Então, gente, tem um caso que aconteceu com a minha esposa, Flaviana, eu acho que vocês até sabem. Acho que eu até já comentei. Quando ela era vice-diretora em Vargem Grande do Sul, né, no José Gilberto, tinha um aluno, na época, com 16 anos, que era traficante. Traficante era usuário de drogas também, e tinha um comportamento bastante complicado. E uma das vezes, né, ela peitou ele, né, porque ela não abaixa a cabeça, né, e ele colocou um caco de vidro no pescoço dela. Então, ela esteve muito próxima de ser assassinada por ele. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E aí, a primeira coisa que o texto fala, ela fez. Ela foi à justiça. Por quê? Porque ele poderia, numa situação posterior, matar alguém. Então, se nós não fizermos nada, nós estamos colaborando com o mal. E ele ficou na Fundação Casa, etc, etc. Na época, ela quase quis me matar, né? Porque eu falei, falei assim para ela, ele é tudo bem, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele poderia procurar outra coisa, mas ele, antes de mais nada, ele é uma vítima do sistema. A mãe é prostituta, ela fazia tráfico em casa, o pai está na cadeia, porque também era traficante. Então, veja, a situação dele há aqueles que não entram nessa vibe, né? Infelizmente, ele entrou. Então, vocês vão concordar comigo que, de certa maneira, ele era vítima, né, do sistema. Ela quase me matou na época, né? E aí, passou o tempo, né? E há 2 semanas, aliás, semana passada, né, Marli, que eu pedi para incluir o nome dele, ele foi assassinado. Ele foi assassinado por dívida de droga, né? De droga, levou 3 tiros e morreu. E aí, a Flaviana, ela falou para mim assim, olha, eu tenho pena dele hoje. E ela me confidenciou que há pouco tempo atrás, ela conversou com ele. Conversou com ele e falou assim, olha, você é um menino bonito, um menino inteligente, você tem toda a chance de sair dessa vida. E ela falou para mim, Marcelo, hoje eu tive muita pena dele, porque a vida dele poderia ter sido diferente. É essa posição que nós temos que assumir. Dá a coisa para o assassino matar? Não, vem aqui e me mata. Não. Você tem que ir à justiça, você tem que se proteger, mas tem que parar o ciclo da vingança, o ciclo do ódio. Né? Como a Marli falou perfeitamente, tem que acabar com o ciclo do ódio. Porque senão o planeta nunca vai evoluir, vai ser sempre a mesma ladainha, né? Então, eu queria só dar esse exemplo, porque tem tudo a ver com o caso.
Diga, primo. Ah, Marli, perdão. Marli levantou a mão. É a Marli que levantou a mão. É que eu ia fazer só um comentário. Do mesmo jeito que você, nós conhecemos um menino que eu acabei de ver ele soltando pipa, tá? Ele tem uns 20 quantos? 20 e poucos anos. Ele foi também vítima, tá? Ele virou traficante, como esse menino que você está falando. A gente já conhece ele desde criança. Eram crianças lindas. Os 2 pais viciados morreram de AIDS. Acabaram com a família, tá? E todos eles viraram traficante, mexiam com droga, todos eles mexiam, os 3 ou 4, né? Os três mexiam com drogas. O rapaz virou assaltante, a gente morria de medo dele aqui na região. Agora, de uma hora para outra, ele resolveu deixar tudo, tá morando, tá trabalhando, tá uma vida normal, você entendeu? Eu não sei o que aconteceu para ele mudar dessa forma, mas eu acabei de ver ele soltando pipa. Eu e meu marido fomos caminhar, ele estava lá soltando pipa, normal. Você entendeu? Então, a gente tem que mostrar também das pessoas melhorarem. Era só isso. Sim, com certeza. Eu acho, na minha opinião, que o fato de nós orarmos por essa pessoa, como, né, Marcela, a gente colocou o nome desse jovem em oração, tantos outros jovens que é feito vibração aqui diariamente, para que recebam, né, a espiritualidade, para que possa receber esse fecho que a gente emana, mas isso não pode impedirmos de tomarmos atitude quando necessária, como Jesus disse, não dê o pescoço ao assassino, né? Então, acho que a espiritualidade aí é bem clara conosco. Então, acho assim, no caso da sua esposa, ela tomou realmente a decisão certa, porque o fato de eu escolher o caminho errado não me dá o direito de ferir o outro, mas dá o direito do outro se defender. Perfeito. Obrigada, viu? Isso. Mais alguma colocação? Tranquilo. Eu estou achando o Carlos calado, mas eu sinto que ele quer falar, o Eliane. Aqui, ó. Eu vou falar na lista de assistidos. Hã? Eu vou falar na lista de assistidos. Ah, tá. E a Lu? Eliane? Tudo Tá certo. tudo bem? Tudo bem. Então tá, então acho que da minha parte eu encerro, agradecendo mais uma vez a Deus, ao Mestre Jesus, pelos ensinamentos, a espiritualidade e o Grupo Francisco de Assis, e que vamos ao Livro dos Espíritos, né? Com Marcelo. Vamos embora. A primeira pergunta é a 324, né? A gente vai continuar. Tá todo mundo aí aberto, livro aberto. Posso começar? Então, a primeira pergunta na continuação é a seguinte: os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam, do que a lembrança que deles guardam os homens. Gente, para o espírito, é lógico que está relacionado à evolução do espírito, mas para o espírito, isso, que é o espírito que tem algum conhecimento, não é nada. Não é nada. O espírito que tem um certo conhecimento, ele está lá no plano espiritual, ele trabalha, né? Ele trabalha, e não é pouco. Essa história de que a pessoa que tem um conhecimento vai lá em cima, do lado de Jesus, com uma harpa, cantando uma musiquinha, isso não existe. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele trabalha. A gente viu isso muito claro no Nosso Lar, né? No primeiro filme. Ainda não assisti o segundo, mas, enfim. Certo? Certo. Pergunta 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro?
Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? 325A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. É um problema você querer ser colocado em lugar X ou Y? Não. Mas é importante para o espírito? Não. Você não vai ser julgado só porque você quer ficar em tal lugar ou nesse lugar ou naquele lugar. Isso não é importante. Isso não vai te colocar, te deixar menos do que os outros por causa disso. Mas é importante? Não. Não, porque uma vez que o espírito se liberta, a matéria apodrece. A pessoa não está mais lá, né? Então, isso é indiferente. Mas nós devemos respeitar quando a pessoa quer alguma coisa. Isso não vai denegrir a imagem da pessoa só porque ela quer isso, né? Mas é desnecessário. Agora, quando a gente reúne, né, os despojos mortais, mesma coisa, né? O espírito não se importa mais com a matéria. Gente, vamos parar para pensar uma coisa. Hoje eu sou Marcelo, certo? Aí eu morro, eu sou enterrado, e aí eu renasço. Eu não sou mais o Marcelo, eu sou o Joaquim. Que importância vai ter para mim aquela matéria que foi do Marcelo? Eu já fui Marcelo, eu já fui Joaquim, eu já fui Maria, eu já fui, sei lá, fui várias coisas. É importante a minha matéria? Não, não é importante, né? O desapego da matéria... E, gente, é importante o desapego da matéria. O desapego da matéria é importante. Porque muitas pessoas que morrem e são apegadas, elas ficam junto ao corpo por muito tempo. Então, a gente precisa praticar o desapego à matéria. Porque o que prevalece é o espírito. Você não leva a sua casa, você não leva seu carro, você não leva seu dinheiro, você não leva suas joias, você não leva sua roupa, você não leva nada disso. Você leva aquilo que você aprendeu e as suas amizades, só isso. É um pouco cruel eu falar isso, mas é a verdade. É a pura verdade, né? Pessoas apegadas ao dinheiro, né? Que morrem, não têm conhecimento da vida espiritual, morrem e ficam apegadas ao dinheiro, né? Então, isso é complicado. Diga, Marli. Não, só uma frase do Edivaldo Franco. Nós somos o que levamos, não o que deixamos. É isso aí. Perfeito. Grande Edivaldo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Certo. Oi, Eliane, perdão, não ouvi. Não, tá tudo certo. Pergunta 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a um certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espírito que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material
experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com um pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Essa questão do espírito acompanhar o seu próprio enterro depende. Por exemplo, o espírito que morre por suicídio, ele fica um tempo em um local, ele fica como André Luiz mesmo, né? Só assistiu o Nosso Lar que vocês veem isso. Ele ficou um tempo no umbral, né? Perdido em pensamento, anos, né? Acho que foram 8 anos terrestres, né? Se a gente for contar. Outros acompanham, sim, outros acompanham a decomposição do corpo, outros, assim como outros, né? Como provavelmente Chico, né? Assim que ele morreu, que o espírito se libertou, ele foi embora, né? Ele acompanhou a luz no final do túnel, né? Como o pessoal costuma fazer. Ele foi embora, né? Então depende da materialidade da pessoa, tá? Depende de qual material a pessoa é. Diga, Marli. Olha, eu tenho lido vários livros, porque eu ganhei, né? Certo. Então, acaba a gente fazendo um pouco de confusão. Mas eu li num livro que, quando nós formos a algum velório, evitarmos falar mal ou contar, sabe, histórias negativas a respeito dessa pessoa. Sim. Porque, na maioria das vezes, né, o espírito ainda está ali, ouvindo, né, aquele amigo, né, que ele considerava tanto, falando dele, né? Isso para ele virou um choque, até porque ele está perturbado, ele não está entendendo as coisas, por que ele está falando mal de mim? Então, assim, para a gente, quando for ao velório, buscar um respeito, né? Ter respeito, porque nós não sabemos as condições desse espírito. Sim. Às vezes, mesmo que o espírito não esteja, seja lá onde ele estiver, ele sente isso, né? Não necessariamente estar lá, mas ele sente, porque o mundo espiritual é mental. Então, você pensou, pá, tá lá. Né? Alguém mais? Ele sente a sua vibração. Se ela for positiva, ok. Se ela não for positiva, ele também vai sentir da mesma forma. Exatamente. Sério? Abre o áudio. Aê. E a doação de órgãos, que a família doa os órgãos? Olha, veja, existem opiniões opostas. Né? Obviamente, quando eu morrer, se eu morrer de uma doença que não destrua os meus órgãos, tá tudo doado. Minha esposa também. Eu acho que o ato de amor, de caridade, de desapego é mais importante do que qualquer coisa que o espírito possa sofrer. Sei. Porque a família doa, mas a gente não sabe a condição do espírito, como ele está, né? Sim. Se ele realmente... Eu fico pensando nisso. Você concorda que é um ato de amor e de caridade? Não, isso sem dúvida, mas tem que ver a condição, né? Do espírito. E se ele for muito agarrado com a matéria? Sim. Quem quer falar? Eu só gostaria de falar, Lu, que a maior parte dos casos de doação de órgãos, que eu já vi quando trabalhava no hospital, né, era desejo do próprio, sabe, da própria pessoa.
Tem que ser, né? Olha, Assinar. agora tem algumas RGs saíram, sou doador, sabe? Então, assim, na maioria das vezes é desejo, e a família acaba cumprindo esse desejo. E aí nós tomamos isso como caridade. A família não pode fazer a doação se eu não autorizei. Então, o que quer dizer? Se eu autorizei, a gente tem a suposição de que esse espírito está preparado. Porque eu já assinei o termo que pode doar. Se está assinado por mim, supostamente eu estou preparado para isso, né? Eu acho, Sim. Carlos, que ela está falando, a Lucélia está falando no sentido de um jovem. Você nunca vai pensar que um rapaz de 15, 16, 17 anos vai morrer. A gente não pensa nisso na hora, tá? Eu acho que às vezes não está assinado, nem nada. É como esse espírito, ela está falando assim, o espírito está lá acompanhando o corpo desesperado, porque não está entendendo o que está acontecendo, porque fica. Muitos espíritos, a gente sabe disso, né, Carlos? Mas pode doar? Nesse caso, eu acho que é a questão da Lucélia, não, por exemplo, eu, por exemplo, pode, o que puder para aproveitar, está ótimo. Eu já falei para ele falou para mim, mas... E naquele caso, os jovens, a mãe também está apegada, você entendeu? A gente não sabe como é que o espírito vai se sentir na hora que estão tirando os órgãos dele, os jovens que morrem. Você sabe, acidente, droga, bebida, hoje em dia, sempre foi assim, né? Mas os órgãos só são doados se estiverem ok. Se for droga, não estão ok. Se for bebida, tem bebida, vai utilizar sei lá, coração. A primeira pergunta é, pode-se doar órgãos de quem não autorizou? Legalmente falando? Se a família autorizar, ele não tiver declarado na identidade que ele não deseja doar, e a família autorizar, pode sim. Pode doar. Então vamos lá. Sim. Partindo do princípio que o espírito seja um espírito apegado à matéria, um jovem apegado à matéria, ele vai ter um sofrimento inicial, certo? Agora, nós somos desamparados na espiritualidade? De jeito nenhum. Isto ele pode demorar algum tempo para entender que o que aconteceu foi uma caridade que ele fez. Quanto tempo? Um mês? 2, 3, um ano? Não sei. Vai depender da evolução de cada um. Não tem resposta de receita de bolo. Não tem resposta fácil, né? Se a gente achar que uma resposta serve para tudo, está errado. Por quê? Para cada um vai ser de um jeito. A cada um segundo suas obras. Se esse jovem for um jovem envolvido com uma cidade espírita, nem vai dar bola para o que você está fazendo. Pode doar tudo. Porque ele está preparado. Então, quer dizer, qual é o nível desse jovem? Como que ele está preparado para isso? Agora, nós vamos estar sendo recebidos, esse jovem vai estar recebido na espiritualidade, vai ter parentes, vai ter anjo de guarda, vai ter uma equipe espiritual que vai auxiliar. Se ele se rebelar, pode? Claro que pode. Agora, quanto tempo isso vai demorar? De novo, vai depender de cada um. Porque se ele der realmente muita condição para a matéria, tiraram meus olhos, era tudo que eu gostava na minha vida, aqueles olhos verdes lindos, e agora eu não tenho mais. Mas ele já não tinha, porque ele desencarnou. Não, eu não entendi, eu só comentei o que a Lucélia estava tentando falar. Eu, por exemplo, nossa senhora, caridade, o que tiver, não vou precisar mais, não. E hoje em dia, a maioria é tudo apegado, porque eles fazem plástica, querem ficar bonito, querem não sei o quê, mudar, então eles são tudo, nossa, meu corpo é Deus no céu, o corpo deles na terra, né? É um templo agora, tudo, o corpo tem que ser perfeito, o rosto tem que ser perfeito, a harmonização, aquele negócio que eles fazem assim, que as bochechas ficam aqui em cima, que eu falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Eles fazem, né? Todo mundo, não fica assim, exatamente assim. Mas eles se apegam muito ao mundo físico, né? A aparência, mundo físico. Tá bem, hoje em dia está bem
É que eles não têm a consciência de que o fato deles doar não é que a próxima reencarnação eu vou nascer sem um olho, sem um fígado, sem um coração. Não é. Isso daí não tem nada a ver. O espírito é uma coisa, o corpo é outra, a matéria é outra. Sim. A Marli queria falar. Diga, Marli. Não, eu só gostaria de contar uma pequena história que aconteceu nos Estados Unidos, que eu achei lindo, 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 lindo. Um jovem faleceu num acidente, é lógico, o coração dele foi para um outro jovem, né? Alguém estava na fila de espera. E esse jovem fez de tudo para encontrar a família do doador. E quando no encontro com a família com o doador, a hora que ele abraçou o pai, o coração dele disparou. E o próprio pai sentiu o batimento cardíaco acelerado e abraçou mais ainda. Então, eu acredito que esta pessoa que a família doou o coração, que esse jovem, né, que doou o coração, né, após estar desencarnado, ele estava felicíssimo com essa doação. Do contrário, por que essa reação? Porque foi colocado aquele aparelhinho, sabe? Um aparelhinho para medir, né, o batimento cardíaco, aquela coisa. Então, quando ele abraça o pai, o batimento cardíaco dele vai lá em cima. E vê que é de emoção, você vê. E o rapaz não conhecia os pais, né? Então, eu acho que, assim, tem pessoas, assim, que vê isso mesmo como um ato de caridade. É tudo relativo, né, Carlos? Que a gente não sabe o amanhã. Sim. Sim, é isso. Se eu pudesse, eu dava meu corpo para estudo. Já falei para o pessoal aqui de casa, pode dar, pode fazer o que quiser. Bom, vamos para a 328, correto? Isso. Agora. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa, a rapacidade dos que entre si partilham os bens, por ele deixados, esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. E a última pergunta, 329. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Resumindo rapidamente a lição que a gente acaba de terminar, de novo, o importante é a vida espiritual. É difícil para nós visualizarmos isso quando encarnados, mas é a verdade. Então, qualquer coisa que seja físico é desnecessário no plano espiritual. Certo? É isso. Alguém quer falar alguma coisa mais? Ô, Carlos, você desculpa, mas eu não entendi a questão 328. Marcelo. Não, pode responder, Carlos, sem problema. Pode falar. Deixa eu voltar nela. Desculpa, mas eu gosto de entender. Não, tudo bem. Veja, quando alguém desencarna cheio de bens, aí o que acontece? Vai ter uma reunião das famílias para distribuir os bens. Ele pergunta, será que o espírito daquele que morreu, cheio de bens, está lá? E fala que sim, é permitido que ele esteja lá para que ele veja, né, a família dele, né, o que interessava a família dele, que às vezes eles não estavam preocupados com ele, mas com os bens. E, normalmente, se, por exemplo, a gente tem um pai e os filhos estão dividindo, de certa maneira, o pai é responsável por isso, porque somente se preocupou em ensinar para os filhos a parte material, o apego aos bens. Então, para ele assistir isso,
é de uma certa forma, uma punição, um castigo para ele ver que ele deveria ter agido de maneira diferente. Gratidão, Marcelo, agora eu entendi. E amor? Bom, mais alguém? Certinho. Tá. Então, sim, quem faz as vibrações? Bom, eu gostaria... Ô, Carlos, por que você já não faz? Emenda. Eu prefiro que outro faça, porque a lista é muito grande. Ah, tá. Tá bom. Vocês querem que eu faça, então? Pode fazer. Quem quiser. Eliane, quer fazer? Não, pode fazer. A Cláudia já se descartou, né? Eu gostaria que a Cláudia, Cláudia... só um pouquinho. E a Cláudia não tem essa lista que vocês leem. É Não, verdade. não, é só a vibração, Cláudia. Deixa Não, a tudo Cláudia um bem. pouquinho, deixa a Cláudia se acostumar com vocês. Claro. Deixa, Por exemplo, deixamos. a esposa do Carlos, eu sempre esqueço o nome dela. Já é uma Eliane. coisa. Eliane. Porque não tem o nominho dela lá, eu falo, meu Deus, eu tenho problema com o nome. Eu falo, meu Deus, Tranquilo. como é que ela chama? Entendeu? Deixa eu me acostumar com vocês, é difícil para mim. Desculpa, Claro. mas Tudo bem. Não, sem problema, Cláudia. Fica tranquilo. Tudo Ótimo. bem, vamos. Então, vamos nos conectando, né? Serenando nossas mentes. Após esse estudo maravilhoso que tivemos, tanto do Evangelho como do Livro dos Espíritos, muito esclarecedor. Vamos aproveitando para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por todos os benefícios por nós recebidos. Vamos agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga por estar sempre presente conosco. E por aqueles espíritos que aqui está, pelo nosso mentor individual, que está com a gente desde o nosso nascimento. Nossa eterna gratidão. Vamos agradecendo também a Deus por todas as moradas do Pai, agradecendo o planeta Terra, vibrando com muito amor, com muito carinho, para que haja reconciliação entre os países como Israel e Palestina, Ucrânia e Rússia e outros países que estão em conflitos, para que esses líderes tenham discernimento, compreensão que só o amor, só a paz pode levar ao mundo melhor. Vamos também vibrando por Portugal, a terra da nossa amiga Conceição, para que lá todos possam receber também essa vibração de amor. Vibrando pelo nosso país, o Brasil, por todos os líderes que aqui comandam, para que eles possam ter discernimento em cada proceder, para que tenhamos um país melhor. Vamos agradecendo, vamos vibrando também por todos aqueles que estão hoje nos hospitais, aqueles que estão em fase terminais, orando por eles e orando também por seus familiares, pela equipe médica, pela equipe de enfermagem e todos os trabalhadores que estão nesses hospitais. Vamos também vibrando pelas cadeias públicas, pelos presídios, para que essas pessoas que estão em cárcere privado tenham discernimento e reconhecimento dos seus atos. Vibrando também pelos trabalhadores que ali estão, para manter a ordem e a segurança, para que eles tenham resignação, fé e esperança, que um dia seremos um povo melhor. Vamos vibrando também por todos os abrigos do Brasil, vamos vibrando pelo o asilo de Casa Branca, por São Vicente de Paula, por todos os idosos que ali estão, cujas vezes nem visita recebem.
Vamos vibrando também para aquele morador em condições de rua, para que ele tenha esperança, para que ele tenha fé. Vamos vibrando pelos abrigos de criança, pelos orfanatos, pelas creches, pelas escolas, e por todos aqueles que necessitam de um pouco de esperança em todas as outras profissões. Vamos vibrando também pela nossa cidade, Casa Branca, para que todos os moradores de Casa Branca possam receber essa pequena mensagem de amor que enviamos todas as quartas e sábado, mas que a espiritualidade trabalha sem cessar para que tornamos pessoas melhores. Vamos agradecendo a Jesus e pedindo a Ele para adentrar em nossos lares e deixar aqui conosco, dentro dos nossos lares, uma faísca de luz, para que nós possamos compreender uns aos outros e ter um relacionamento melhor a cada dia. Vamos pedindo também à equipe do irmão Bezerra de Menezes pela fluidificação das águas, para que possamos receber o necessário para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Vamos pedindo também a todos aqueles que tiveram presente conosco, aos internautas, né? Nossos sinceros agradecimentos a eles. Vamos agradecer no nosso grupo, São Francisco de Assis, ao nosso mentor do grupo, São Francisco de Assis. Vamos agradecendo tudo que está em nossa volta e pedindo a Deus Todo-Poderoso a permissão de estarmos mais uma vez reunidos no nome dele na próxima quarta-feira. E vamos também pedindo, mandando uma vibração por todos aqueles que não puderam participar da reunião, que pertencem ao grupo, e também aqueles que não pertencem. Gratidão a todos vocês, muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus Cristo, muito obrigado à espiritualidade por nos permitir, mais uma vez, cumprir com nossas tarefas evangélicas. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aproveitando esse momento de vibrações, vamos pedindo pelos nossos irmãos da nossa lista de assistidos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alda Aparecida Colli, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Afonso Almino Ferreira Neto, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Gize, Arthur Mazuti, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna G. Menezes, Eduarda Gize Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romagnelli, Guto Posse, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Marques Bassábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Jove Ferreira Nogueira,
Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafu, Lesiana Santos Silva, Liliane Gílio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martins Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio César Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Marcela Marchetti Matini Giroto, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Caselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Mariane Estraza, Marlene Libão, Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Marta Helena Avinagim Gelson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Nayara Fernandes, Neide Goulart, Olinda, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamor, Reginaldo Ribeiro, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Bennett, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini Roseta, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Avinagim, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas, ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as demais escolas de Casa Branca. Também aos nossos abrigos, abrigo de idosos de Casa Branca, Asilo São Vicente e todos os demais asilos e abrigos do Brasil e do mundo. E também a nossa lista de irmãos desencarnados. Adriana Beneditti, Alain Rangel Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Maríngolo, Antônia Delmo Moreno, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Augusto Bento Ribeiro, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Célia Maria Martins Vieira, Daniel José Rita, Dave McLean, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Tenreiro, Enéas Marcelino da Silva, Fernanda Ranzani, Geordane Cristina Lima, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, José Carlos Gonçalves, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Posse, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pico, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Curso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Victor José Pereira, Valesca Gomes de Souza Dalbério, Zulmira Francisco. Assim seja. E eu peço licença de falar o nome da minha mãe, que hoje está fazendo 30 anos que ela desencarnou. Que o plano espiritual teve uma vibração bem, muito amor a ela.
E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse sábado de estudos e vibrações, que nós possamos, durante a semana, praticar tudo o que aprendemos e que temos uma semana abençoada. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver treva, que o leve à luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Tudo bem. Graças a Deus. Ok. Sim, tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos encerrar? Podemos. Eu só queria saber da Eliane, se o filho veio. Aqui, Tá tudo bem. Tá Hoje tudo ela foi na jóia. palestra, fiquei feliz. hoje nós fomos na palestra do Adeilson, ele vai estar agora amanhã em Poços de Caldas. É um pouquinho mais boa longe. palestra. Legal. Não vai faltar oportunidades, né? Uhum. Mas eu fiquei muito contente, viu? Por vocês terem conseguido ir. Ok. Deu certo. Bom, uma boa noite para Cláudia, noite, Wellington, pessoal. Lucélio, Marcelo, Eliane, Carlos, Dona Clara. Dona Clara, um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus, viu? Tchau, gente. Bom Deus pra Uma todos. semana iluminada a todos. Bom Fiquem fim com de Deus. sábado e bom domingo para vocês. Gratidão. Não esquece mais, viu, primo? Tchau. Tchau. Tchau, Claudinho. Oi, amor. Tchau. Amor. Tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até quarta. Até Tchau. sábado. Tchau.